Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui em mais um programa Polêmica Espírita, o 16º, nessa segunda fase do programa, onde estamos aí falando de assuntos diversos, né? Então, uma satisfação muito grande tê-los aqui novamente. Nesse horário de 8h30, né? Será a última vez que nós teremos o programa nesse horário de 20h30. Conversamos aí com o Zé Aparecido e chegamos realmente a definição de que nos próximos programas, e aí de maneira definitiva, o programa verdadeiramente reiniciará às 20 horas. Hoje estamos aqui sozinhos fisicamente, né? Mas obviamente acompanhados, muito bem acompanhados pela espiritualidade, uma vez que estamos aí realmente movidos no sentimento de passar a vocês informações importantes sobre uma polêmica que vem se estendendo desde os anos 50. Já faz muito tempo, né? Hoje o Paulo Neto está de folga, né? Está nos acompanhando, está tranquilo em casa, né? Um abraço a ele e a todos que estão aqui presentes neste momento. Deixa eu dar uma olhada aqui antes de nós iniciarmos. Temos aqui a Marlene de Oliveira. Boa noite, Marlene. Né? Temos a Sheila Rejane, sempre presente também. Deixa eu olhar mais aqui. Ela que é de Poços de Caldas, né? Marlene, deixa eu ver mais. E o nosso Paulo Neto, né? Nosso amigão Paulo Neto aí, tendo um pouquinho de folga. Ele que trabalha incessantemente em suas pesquisas. Temos aí o Dinaldo Santos, ele que é lá de Carpina, em Pernambuco. A Bárbara Oliveira Santos, nos desejando boa noite. A Fátima Soares também é sempre presente. A Mari Mendes, né? Ela que é de São Paulo, né? E agradecemos, portanto, a presença de todos vocês. Bem, hoje temos um assunto, né, que, como já dissemos anteriormente, há poucos instantes, já vem, assim, numa polêmica há bastante tempo, né? Desde os anos 50, e nós, de maneira o mais sucinta possível, tentaremos resumir para vocês o que se constitui essa polêmica chamada Ramatiz. Bem, nós que temos aí, escrevemos 2 livros a respeito disso, né, acerca desse assunto. O primeiro, que foi o Ramatiz Sábio ou Pseudo-Sábio, editado pela editora M, lá de Capivari, né, que é inclusive o nome, o título hoje da nossa live, né, e a continuação das pesquisas, que é o Espiritismo versus Ramatizismo. Tem ver se consigo ver você, pelo menos fazer vocês visualizarem melhor. Então, obviamente que não vai dar para passar tudo, mas tentaremos resumir para que vocês realmente fiquem craques o suficiente para entender essa questão toda do Ramatiz, que, como eu disse, é uma polêmica que se estende até hoje, né? E parece que ainda vai persistir por um bom tempo. Inclusive, nós iremos comparar alguns ditados do Ramatiz com muitas das coisas que vêm sendo ditas hoje dentro do movimento espírita. Muita gente que herdou, né, uma série de conceitos, de ideias desse suposto espírito, Ramatiz. Vocês vão entender por que eu digo suposto espírito logo, logo. E tem meio que adotado uma mesma estratégia, tá, de convencimento dos espíritas. Eu logo adianto que nós não estamos tratando aqui de outro movimento religioso, tá? Quando Hercílio Mais, que é um médium de Ramatiz, começou a psicografar essas mensagens, ele lá na ficha catalográfica fez questão de dizer que o assunto era espiritismo. Tá? Então isso abrangeu aí, inclusive, esteve envolvido com o movimento espírita há muito tempo. Só que de uns tempos para cá, talvez até em função desses nossos esclarecimentos, hoje o movimento ramatizista se encontra cada vez mais apartado no movimento espírita. E nós achamos muito sensato isso, porque, como vocês poderão ver na noite de hoje, há ensinos em total contraposição, né, com a doutrina espírita. Então, essas pessoas, obviamente, têm todo o direito de pensarem o que quiserem, seguirem quem quiserem. Agora, realmente, dizer que isso seja espiritismo, aí realmente fica difícil de a gente concordar. Então,
todos têm direito de pensar como bem quiserem, né? Mas aí, se tratando de dizer se é ou não o espiritismo, nós temos que colocar realmente o nosso posicionamento, colocar a colher, né, nessa panela aí, porque se faz necessário um esclarecimento a respeito, né? Então, inclusive, deixa eu até mostrar aqui para vocês que nós, né, vou mostrar para vocês, né, para quem ainda não conhece, né, esse que está à esquerda ali de paletó é o médium Hercílio Mais, tá? E boa parte das informações que nós vamos passar para vocês foram colhidas justamente da biografia dele. Nós não estamos criando nada, inventando nada, tá? Inclusive, muitas informações constam da própria biografia dele, que foi escrita pelo seu próprio filho, o Mauro Mais, tá? Que, inclusive, temos uma relação bastante amistosa, fraternal, nada temos contra o próprio Hercílio Mais, que não se encontra mais entre nós, né? Ele já se encontra, é um médium paranaense já desencarnado, e o filho dele, uma pessoa super gentil, nada temos a dizer sobre essas pessoas em particular, mas temos todo o direito, assim como eles têm, de discordar das ideias. Então, aqui novamente, né, tal como foi na questão do Chico Xavier, que nós tanto tratamos nos últimos programas, a mesma coisa vale para todas as pessoas envolvidas no movimento ramatizista, incluindo, obviamente, o próprio médium Hercílio Mais, o seu filho, a sua família, etc. E ali, né, do lado direito, vocês podem ver um retrato, né, dessa entidade ramatiz, que, segundo ele, se apresenta com um turbante, com uma joia verde no meio, né? E com cabelos escorridos, uma túnica branca, enfim, é mais ou menos assim que dizem que o espírito se apresenta. Então, vamos lá. Bem, e aí nós começamos a tratar de uma questão importante, porque sem nós nos aprofundarmos no espiritismo, tudo fica muito difícil de compreender, né? Quer dizer, tudo fica como que numa névoa onde nós não sabemos distinguir o que é o quê. E quando nós nos aprofundamos na doutrina espírita, nós adquirimos essa capacidade de distinção, de diferenciação, de saber o que é o quê, né? E por conta disso, portanto, nós retiramos dos próprios livros da codificação algumas coisas que podem nos ajudar nesse trabalho de distinção entre espíritos sábios e os pseudo-sábios, né? Isso não serve só para o ramatiz, isso serve para qualquer espírito. Isso é algo que deva estar sempre nas nossas cogitações, ao tomarmos contato com qualquer ditado que venha do mundo espiritual, né? Uma vez que isso, inclusive, é estimulado pela própria doutrina espírita que seja feito, né? Essa análise constante, né, todo esse cuidado que devamos ter para distinguir, né, o que seja um espírito superior e um espírito que não se encontra nessa faixa, né, de sabedoria. Então, Kardec nos diz o seguinte: ora, a experiência mostra que os maus se comunicam tanto quanto os bons. Tá? Os que são francamente maus, e eu estou lendo, isso obviamente não está aí sendo mostrado para vocês, tá? Mas como eu não pude colocar tudo, né? De qualquer forma, esse trecho vai estar, depois eu vou continuar lendo outros trechos. Então, diz lá, ora, a experiência mostra que os maus se comunicam tanto quanto os bons. Os que são francamente maus são facilmente reconhecíveis, mas há também os meio sábios, falsos sábios, presunçosos, sistemáticos e até hipócritas. Estes são os mais perigosos, porque afetam uma aparência séria de ciência e de sabedoria, em favor da qual proclamam, em meio a algumas verdades e boas máximas, as mais absurdas coisas.
Então, prestem bem atenção a esses detalhes, pessoal. Que não é porque o Espírito disse algumas coisas que se constituem verdades para a gente, que estão em conformidade com a doutrina espírita, inclusive, né, proclamando boas máximas, que necessariamente eles devam ser aceitos em sua integridade. Porque em meio a essas verdades podem estar, e que nós temos que estar atentos também, as mais absurdas coisas, que nós iremos mostrar para vocês na noite de hoje. E aí, Kardec nos diz: separar o verdadeiro do falso, descobrir a trapaça oculta numa cascata de palavras bonitas, desmascarar os impostores. Eis, sem contradita, sem contradição, uma das maiores dificuldades da ciência espírita. Então, vejam aí que Kardec coloca isso como sendo bem difícil. Por quê? Por que é uma dificuldade, uma das maiores dificuldades da ciência espírita? Porque é preciso esse trabalho. E esse trabalho dá trabalho. É necessário tempo, você tem que comparar, você tem que ter um olho clínico para analisar esses ditados. Não é só ler. Você tem que ler e tentar compreender onde que aquele espírito está querendo chegar. Né? E, obviamente, tem momentos onde eles são claros o suficientes para a gente fazer a comparação. Poxa, esse espírito está dizendo uma coisa, mas todos os outros, que também se dizem superiores, estão falando outra. Então, isso já é um sinal mais do que evidente que a gente tem que ter, no mínimo, né, um certo cuidado para que nós aceitemos os ditados desses espíritos. Ainda mais quando eles se apresentam como espíritos superiores, como espíritos sábios. Enquanto, na verdade, podem ser, na verdade, espíritos pseudo-sábios. Se fazendo passar, espíritos que se fazem passar por sábios. Porque eles desejam que as ideias deles sejam abraçadas. Então, obviamente, que ele não vai falar da sua atual inferioridade. Ele vai tentar se passar por um espírito sábio. Tá? Bem, antes disso, né, nesse mesmo texto aqui, inclusive parece que até saiu da ordem, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum, não. Nós vamos ler um pouquinho mais sobre essa questão, tá? Para a gente já passar para as análises dos ditados do Espírito Ramatiz. O Allan Kardec, né, nosso codificador, também nos diz o seguinte: mas dirão certos críticos, não tendes, pois, confiança nos espíritos, uma vez que duvidais de suas afirmações? Como inteligências libertas da matéria não podem levantar todas as dúvidas da ciência, lançar luz onde reina a obscuridade? Esta é uma questão muito grave, diz Kardec, que se prende à própria base do espiritismo e que não poderíamos resolver neste momento sem repetir o que já dissemos a respeito. Não diremos senão algumas palavras para justificar as nossas reservas. Responder-lhes-emos de início que se tornaria sábio a bom preço se não se tratasse senão de interrogar os espíritos para conhecer-se tudo o que se ignora. Deus quer que adquiramos a ciência pelo trabalho e não encarregou os espíritos de nos trazer tudo pronto para favorecer a nossa preguiça. Em segundo lugar, a humanidade, como os indivíduos, tem sua infância, sua adolescência, sua juventude, sua virilidade. Os espíritos, encarregados por Deus de instruir os homens, devem, pois, proporcionar seu ensinamento para o desenvolvimento da inteligência. Nunca dirão tudo a todo mundo e esperam, antes de semear, que a terra esteja pronta para receber a semente, para fazê-la frutificar. Então, Kardec está sendo bem claro aqui que os espíritos não têm nem autorização e nem eles desejam, os verdadeiramente superiores, não desejam nos trazer verdades prontas. Eles querem que nós adquiramos o conhecimento pelo nosso trabalho. E aí continua Kardec: eis porque certas verdades que nos são ensinadas hoje não foram aos nossos pais,
que eles também interrogavam os espíritos. Eis porque verdades pelas quais não estamos maduros não serão ensinadas, senão aqueles que virão depois de nós. Nosso erro é crer-nos chegados ao topo da escala, ao passo que não estamos ainda, senão na metade do caminho. Então, Kardec aqui reafirma o caráter progressivo da doutrina, que a doutrina não veio dizer absolutamente tudo. O trabalho é incessante, uma vez que as revelações também são incessantes, porém vem aos poucos, conforme haja o amadurecimento de nós, espíritos encarnados, né? E para finalizar essa parte, né, mais adiante, Kardec nos diz: não basta ser espírito para possuir a ciência universal. De outro modo, a morte nos tornaria quase iguais a Deus. O simples bom senso, de resto, recusa-se a admitir que o espírito de um selvagem, de um ignorante ou de um mal, desde o momento que esteja livre da matéria, esteja no nível do sábio ou do homem de bem. Isso não seria racional. Há, pois, espíritos avançados e outros mais ou menos atrasados que devem percorrer mais de uma etapa, passar por numerosos e severos exames, antes de estarem despojados de todas as suas imperfeições. E isso resulta que se encontram no mundo dos espíritos todas as variedades morais e intelectuais que se encontram entre os homens, e muitas outras ainda. Ora, a experiência prova que os maus se comunicam tão bem quanto os bons. Aqueles que são francamente maus são facilmente reconhecíveis. Mas há também entre eles os meio-sábios, os falsos sábios, os presunçosos, os sistemáticos e mesmo os hipócritas. Aqueles são os mais perigosos. Então, aquela parte que eu retirei, né, se encontra justamente aqui. Aqueles são os mais perigosos, porque afetam a aparência de seriedade, de sabedoria e de ciência, a favor da qual debitam frequentemente, no meio de algumas verdades, de algumas boas máximas, as coisas mais absurdas. E para melhor enganarem, não temem se ornarem com nomes mais respeitáveis. Quando os nomes não são assim conhecidos, eles criam personalidades. No caso específico de Ramatiz, ele, por exemplo, diz, pessoal, que ele veio de uma corrente esotérica na Indochina, né? E, na verdade, não há registro nenhum dessa corrente esotérica na Indochina, né? Ele costuma dizer também, ele dizia que isso foi há 1000 anos, né? E em pesquisa nenhuma indica a existência, né? Pôde indicar a existência dessa organização esotérica, né, do passado. Então, já que os espíritos, esses tipos de espírito, como eles acham já complicado se fazerem passar por figuras conhecidas, eles criam uma personalidade que possivelmente jamais existiu, né, até mesmo para dificultar a análise, né, e começam a se ornar de vários títulos. Que eu fui isso, que eu fui aquilo, eu fui muito importante, eu estive na época de Jesus, eu estive na época de Moisés, eu fui um faraó egípcio, né? Então, quando começarem com isso, pessoal, já, né, levantem a anteninha, porque é um indício de que o espírito está querendo dar uma carteirada, digamos assim, né, bem no popular. E aí, Kardec nos diz, distinguir o verdadeiro do falso, descobrir a fraude oculta, né? Está nesse trecho aqui que nós já lemos para vocês, né? E no livro dos médiuns, também nós podemos encontrar algo sobre as técnicas de fascinação utilizadas por boa parte dos espíritos pseudo-sábios. Olhem bem o que consta lá. Há espíritos obsessores sem maldade que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para esse efeito, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados, e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos,
porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Isso vocês verão hoje. Como conhecem o prestígio dos grandes homens, não escrupulizam em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos se inclinam, e não recuam sequer ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada das retumbantes palavras caridade e moral. Cuidadosamente evitarão dar o mau conselho, porque bem sabem que seriam repelidos. Daí vêm os que são por eles enganados, os defendem, dizendo: bem vedes que nada dizem de mal. A moral, porém, para esses espíritos é simples passaporte. É o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. Né? E aí, abordando a necessidade imperiosa da análise crítica das comunicações dos espíritos, Kardec nos alerta. Reconhece-se a qualidade dos espíritos pela sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições. Respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a moral mais pura. É concisa e sem palavras inúteis. Nos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio das ideias é quase sempre compensado pela abundância de palavras. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda marca de malevolência, de presunção ou de arrogância são sinais incontestáveis de inferioridade num espírito. Né? Então, pessoal, perceba que os alertas foram dados. Está tudo na codificação. Só cai nas armadilhas dos pseudo-sábios quem não estudou. Ou quem andou passando aí por essa leitura rapidinho, sem se atentar. Inclusive, Kardec, né, como vocês puderam ver, falam que são espíritos perigosos. Né, que há um perigo aí, porque a pessoa pode cair numa fascinação, e a fascinação é a pior das obsessões, né, segundo a própria codificação. Né? Então, vamos lá, vamos seguir aqui com os nossos slides. E aí chegamos, né, naqueles que fizeram esses alertas, né, sobre o espírito Ramatiz. Temos ali o Ari Lex, no meio ali o Herculano Pires, junto ao Jorge Rizzini, e um dos livros que passaram por uma análise na Federação Espírita do Estado de São Paulo, chamado O Sublime Peregrino. Tá? Então, o Ari Lex escreveu um livro muito interessante, Ari Lex, que foi professor titular de Biologia Educacional e Biologia 1 da Universidade Mackenzie por 15 anos. Também escreveu livros como Biologia Educacional, que já tem mais de 20 edições, um outro livro também chamado Hérnias, né, já que ele era médico, e que foi adotado, vem sendo adotado em faculdades de medicina de todo o país até hoje. Né? E como orador e escritor espírita, o Ari Lex foi sempre intransigente defensor dos princípios doutrinários, não se recusando às polêmicas quando se tratava de defender suas ideias de pureza da doutrina. E aí o Ari Lex escreveu, né, frente a essa postura, muitos artigos na imprensa espírita e publicou as seguintes obras: O Pureza Doutrinária, que nós iremos citar hoje, né, nós iremos estudar alguns parágrafos. Escreveu também Do Sistema Nervoso à Mediunidade, um livro também muito interessante. 60 anos de Espiritismo no Estado de São Paulo, baseado na vivência dele, e também participou de vários boletins da AME São Paulo, né, Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo. Então, alertou o Ari Lex sobre Ramatiz no seu livro Pureza Doutrinária, abre aspas.
Há cerca de 40 anos, surgiu no Paraná um médium até então desconhecido nos meios espíritas daquele estado, por não militar na federação ou em núcleos conhecidos. Começou com algumas mensagens, recebidas sempre sozinho em sua residência, atribuídas a um espírito de oriental, cujo pseudônimo adotado foi Ramatiz. A que mais aceitação obteve foi Magia de Redenção, já então preocupado o autor com os problemas da magia e com os habitantes de outros astros. Seu livro A Vida no Planeta Marte foi um verdadeiro sucesso, iremos tratar dele ainda hoje. Tornou-se a coqueluche de milhares de espiritualistas. Queriam os crentes saber se os marcianos tinham mãos como as nossas, nariz iguais aos nossos, escudos, etc. Entende-se o sucesso, conhecendo-se a tendência à fantasia comum em nosso povo. Já estavam surgindo os filmes americanos de ficção. Ainda por cima, os livros de Ramatiz foram escritos com redação boa, agradável sequência, e no meio dos absurdos, muitas noções exatas e conceitos interessantes. Lembram do que nós acabamos de ler em Kardec? Pois é. Os livros de Ramatiz passaram a ser muito vendidos e lotaram as livrarias e bibliotecas espíritas, praticamente do Brasil inteiro. Em muitos centros espíritas e federações, vendia-se mais Ramatiz do que o total dos livros da codificação. Diziam, Kardec está superado, pois temos agora as novas revelações de Ramatiz. Felizmente, diz Arilex, ainda existem pessoas equilibradas e que sabem analisar as coisas. José Herculano Pires, esse brilhante sociólogo e jornalista que brindou o mundo espírita com numerosos livros de valor, mantinha no Diário de São Paulo, durante muitos anos, uma coluna com o pseudônimo Irmão Saulo, lida por espíritas e não espíritas. Herculano resolveu fazer uma oportuna campanha de esclarecimento com relação aos livros de Ramatiz, publicando numerosos comentários naquele jornal. Reconhecendo o valor intelectual de Ramatiz, mas igualmente conhecendo o perigo das ideias exóticas, Herculano classificou-o como espírito pseudo-sábio. Realmente, perigoso não é o expositor ou autor que só diz tolices, vazadas em linguagem obscura, pobre, cheia de erros gramaticais e ideias pueris. Perigoso, sim, é o que expõe certo número de noções exatas, que usa a argumentação brilhante, mas introduz de permeio ideias erradas e perigosas. Assim, tais ideias têm grande probabilidade de aceitação. É o que acontece com Ramatiz. Isso foi dito pelo próprio Herculano Pires. Então, nós verificamos aí o posicionamento de Arilex e ainda faz algumas considerações. Arilex nos diz o seguinte: vejamos o que diz o Livro dos Médiuns, pergunta 296, pergunta sobre os outros mundos. Qual o grau de confiança que podemos ter nas descrições dos espíritos sobre outros mundos? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: isso depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Porque compreendeis que os espíritos vulgares são tão incapazes de vos informar a respeito como um ignorante o seria entre vós no tocante aos países da terra. Formulais, muitas vezes, sobre esses assuntos, questões científicas que esses espíritos não podem resolver. Se são de boa fé, falam a respeito disso, segundo suas ideias pessoais. Se são levianos, divertem-se a vos dar descrições bizarras e fantásticas, tanto mais que esses espíritos, tão imaginosos na erraticidade como na terra, tiram da própria imaginação o relato de muitas coisas que nada tem de real. Segundo Arilex, essa descrição, essa resposta, aliás, que consta no Livro dos Médiuns, é um retrato perfeito de Ramatiz, traçado 100 anos antes. Prossegue Arilex dizendo o seguinte, que em cada ano vinha um novo livro de Ramatiz. Em 62, o Sublime Peregrino, este que está aí na imagem, veio contando a vida de Jesus.
A diretoria da Federação Espírita do Estado de São Paulo, preocupada com o rumo que as coisas tomavam, solicitou à Comissão de Doutrina que fizesse um estudo minucioso e desapaixonado sobre esse livro. A comissão, da qual fazíamos parte, diz Arilex, elaborou o seguinte parecer, que foi aprovado unanimemente pelo Conselho Deliberativo da FESP. Lá diz o seguinte: o livro em apreço apresenta algumas facetas interessantes e vários capítulos perfeitamente aceitáveis. Todavia, contém erros doutrinários clamorosos à luz do Espiritismo, como os contidos no capítulo 4 e 5, que poderá semear a confusão nos meios espíritas. Admite a influência astral sobre as criaturas como força decisiva no seu destino. Admite que os destinos estão traçados há muito tempo. E pior que tudo, faz distinção entre Jesus e o Cristo, dizendo que o Cristo planetário é uma entidade arcangélica, enquanto Jesus de Nazaré foi o seu médium mais perfeito na Terra. Ramatiz usa constantemente imagens e expressões católicas como arcanjo planetário, comando angélico, empreitada satânica, angelitude, coletividades satânicas, espíritos diabólicos, salvador dos homens, atender à vontade do Senhor a fim de redimir a humanidade. Jesus se glorificou pela sua própria morte sacrificial na cruz, carregava nos ombros frágeis a cruz das dores e do sofrimento de todos os homens, etc, etc e etc. Então, aí, né, o que consta, pessoal, no livro do Arilex, foi também um daqueles, assim como o Herculano Pires, o Rizzini, a tecerem comentários sobre o espírito Ramatiz. E aqui vemos, né, a escala espírita tão importante, né, pessoal, para a gente entender tudo isso, né, que consta lá na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, né, temos os espíritos de primeira classe, né, os espíritos de primeira ordem, de segunda ordem, terceira ordem, com as suas subdivisões, e neste caso, né, que estamos aí tratando, os pseudo-sábios, são aí a 8ª classe, né? Compõem a 8ª classe. É claro que é uma divisão aí, uma explicação didática que encontra o Kardec para que nós tivéssemos aí uma noção, né, dessa escala de progresso espiritual alcançado pelos espíritos, né? Então, os espíritos pelos pseudo-sábios estão na terceira ordem, na 8ª classe, enquanto os sábios estão na segunda ordem e estão na 4ª classe, né? Só para realmente constar aí direitinho. Bem, vamos ficar um pouquinho com nessa escala espírita, que eu vou passar para vocês mais algumas informações importantes. E aí nós já começaríamos a tratar dos carros-chefes de Ramatiz. E aquele que nós consideramos que foi realmente um dos mais danosos ao espiritismo, ao movimento espírita, nesses anos todos, até o ano 2000, e vocês não entenderão por quê, foram justamente as profecias, as previsões que esse espírito teria feito, tá? Para ocorrerem até o ano 2000. Tá? E então aqui nós já colocaríamos para vocês algumas dessas previsões. Tá? Mas antes disso, é bom que a gente procure no Livro dos Espíritos justamente saber sobre essa questão. Tá? Onde, por exemplo, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: os espíritos podem nos desvendar o futuro? Aliás, no Livro dos Médiuns, tá? No item 289, pergunta sobre o futuro. E aí os espíritos respondem: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. É esse um problema sobre o qual sempre insistis para obter resposta precisa. Trata-se de um grave erro, porque a manifestação dos espíritos não é meio de adivinhação. Se insistirdes numa resposta, ela vos será dada por um espírito leviano. Temos dito isso a todo instante. Já mais adiante, Kardec então pergunta, pessoal: às vezes, entretanto, alguns acontecimentos futuros não são anunciados espontaneamente pelos espíritos de maneira verídica?
E os espíritos respondem: pode acontecer que o espírito preveja coisas que considera conveniente dar a conhecer, ou que tenha por missão revelar-nos. Mas é nesses casos que mais devemos temer os espíritos mistificadores, que se divertem fazendo predições. É somente pelo conjunto das circunstâncias que podemos julgar o grau de confiança que elas merecem. E aí, no item 10, né, na pergunta 10 desse item 289, Kardec pergunta: com que fim os espíritos anunciam espontaneamente acontecimentos que não se realizam? Vocês vão ver, né, um caso bem claro, onde isso ficou bem claro. E os espíritos então respondem: na maioria das vezes, para se divertirem com a credulidade, com o terror ou a alegria que causam, pois riem do desapontamento. Entretanto, essas predições mentirosas têm, às vezes, um fim mais sério, o de experimentar as pessoas a que são dirigidas, verificando a maneira por que as recebem, a natureza dos sentimentos bons ou maus que despertam. É muito interessante isso daqui, né? Quer dizer, os espíritos superiores deixam efetivamente que isso aconteça, né? Até mesmo como um teste. Porque, da mesma maneira, então, eles também não ficam como babás no nosso, né, no nosso pé, dizendo: olha, fulano, não acredita nesse espírito, não acredita naquele. Isso deve demandar o nosso esforço para descobrirmos, né? E fazermos esse trabalho de comparação, de análise, etc. E, para terminar essa parte, Kardec, então, pergunta: por que os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, geralmente não marcam a data? Porque não podem ou não querem? Então, os espíritos respondem: por uma e outra razão. Eles podem, em certos casos, fazer pressentir um acontecimento. É então um aviso que vos dão. Quanto a precisar a época, muitas vezes não o devem fazer. Muitas vezes também não o podem, porque eles mesmos não sabem. O espírito pode prever um fato, mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que ainda não se deram e só Deus conhece. Os espíritos levianos, que não têm escrúpulo de vos enganar, indicam os dias e as horas sem se importarem com a verdade. É por isso que toda predição circunstanciada deve ser considerada suspeita. Né? E a gente, infelizmente, se depara dentro do movimento espírita, quando se suspeita de algum espírito, de algum ditado, o que eles geralmente nos dizem? Nossa, mas isso é antifraterno, isso é anticaridoso, né? Você está sendo leviano, isso não é espiritismo, isso não é caridade. Não é isso que a gente geralmente ouve? Pois é, e é isso que está na codificação? Não é. Né? Não estamos dizendo aqui que se deva fazer análises de orelhada. Né? Realmente, se achou alguma coisa estranha, pesquise, verifique, analise, compare. Né? É preciso, sim, esse esforço. É claro que, às vezes, a coisa de imediato já se afigura errônea. Ótimo. Mas, às vezes, não. Às vezes, exige, né, um cuidado maior, uma pesquisa mais aprofundada. Então, vamos lá. Bem, então nós falávamos que consideramos que essas predições do Ramatiz se afiguravam como as que mais prejuízos causou ao movimento espírita. Por quê? Porque ele previu justamente uma aproximação de um planeta, de um astro intruso, né, que ocasionaria uma série de distúrbios, de catástrofes ao planeta Terra. Então, por exemplo, aqui vocês já podem ver, né? Efeitos físicos sobre a Terra até o ano 2000. Então, está lá nos livros de Ramatiz. As principais modificações que sofrerão os oceanos Pacífico e Atlântico com as emersões da Lemúria e da Atlântida, que formarão, então, extensa área de terra, do que resultará a existência de apenas 3 continentes para melhores condições de existência da humanidade futura. Então, em 6 linhas,
nós temos uma série de questões a contestar. Primeiro, a existência de Atlântida e Lemúria, que jamais foi comprovada, né? Porque seriam continentes inteiros que teriam submergido. E até hoje, né, não há evidência nenhuma sequer dessa possibilidade de massas imensas de terra submergirem, né? Isso jamais aconteceu, não há na arqueologia, na oceanografia, nada que pudesse explicar esse fenômeno. E aqui ele diz que devido à aproximação desse astro intruso, haveria, então, né, a emersão desses continentes que submergiram há milhares de anos atrás, segundo ele, e que resultaria na existência de apenas 3 continentes. Então, imaginem só, pessoal, isso acontecendo de maneira abrupta. Se um terremoto, um mero terremoto, digamos assim, já causa milhares e milhares de mortes, agora vocês imaginem um movimento brusco onde continentes inteiros desaparecem e outros 2 emergem. Quer dizer, o que ia sobrar disso? Absolutamente nada. E aí, mais adiante, ele diz o seguinte: é óbvio que, ao se elevar o eixo terráqueo, por que se elevar? Porque ele diz que a aproximação desse astro intruso ocasionaria a elevação do eixo terrestre. Então, ele diz, é óbvio que, ao se elevar o eixo terráqueo, o que há de acontecer até o fim deste século, ele falou isso em 1956. Então, é o século XX, tá? Esse até o fim desse século. Também se modificarão, aparentemente, os quadros do céu astronômico com que estão acostumadas as nações e as tribos. Né? Então, e ainda ele diz num outro momento, o fim do mundo, que eu não coloquei aí para vocês, né? Mas eu vou ler aqui rapidinho. A eclosão desses acontecimentos dar-se-á pela presença de um planeta que se move em direção à Terra e cuja aproximação já foi prevista remotamente pelos engenheiros siderais. Olha a questão do linguajar, né? É um espírito que diz ter aí contatos com os engenheiros siderais, sabe-se lá o que é isso, né? A sua órbita é oblíqua sobre o eixo imaginário do vosso orbe, e o seu conteúdo magnético, poderosíssimo, atuará tão fortemente que obrigará progressivamente a elevação do eixo terráqueo. A influência magnética deste astro far-se-á sentir até que se complete a verticalização da posição da Terra. Quando o eixo terráqueo estiver totalmente verticalizado, o planeta intruso já se terá distanciado do vosso orbe. Né? Então, onde mais nós encontramos essas previsões? Justamente num divulgador espírita, também desencarnado, que foi o Edgar Armond. E o Edgar Armond tinha um relacionamento muito próximo com o médium Hercílio Mais. E aí, ele pegou essas mensagens, né, que inclusive estavam enfeixadas num livro chamado Conexão de Profecias, que depois mudou de nome e se tornou Mensagens do Astral, e incluiu num livro dele, né, num dos seus livros, chamado Os Exilados da Capela, onde, inclusive, ele também defende a existência de Atlântida. Então, perceba que Edgar Armond, né, influenciado por essas ideias, não só do Ramatiz, porque, na verdade, essas previsões já tinham sido feitas por um sensitivo americano chamado Edgar Cayce. A nossa suspeita é que Hercílio Mais, nada menos, tenha copiado essas previsões do Edgar Cayce e as apresentado, assim como vários outros assuntos, as apresentado como sendo de autoria de um espírito, para dar-lhes credibilidade. Inclusive, não só sobre esse tema, sobre vários outros. Inclusive, nós encontramos trechos dos livros do Ramatiz, né, do Hercílio Mais, onde se encontra lá ipsis literis, parágrafos inteiros de autores da teosofia, porque Hercílio Mais era um admirador da teosofia. Né? Então, por isso que nós falamos suposto espírito, porque, na verdade, nos livros de Hercílio Mais, ele atribui a um espírito, são teses, praticamente todas elas,
ou que são cópias de outros autores, ou que são ideias do próprio Hercílio Mais. Por exemplo, Hercílio Mais era vegetariano. Então, como ele acreditava na tese do vegetarianismo, ele, então, escreveu o livro Fisiologia da Alma, apresentando como sendo também de um espírito. Perceberam? Mas a gente não vai se aprofundar muito nisso hoje, não, tá? Só para que vocês tenham uma ideia. Então, como a gente viu, segundo Ramatiz, se aproximaria do planeta Terra um astro que faria com que nosso planeta tivesse o seu eixo elevado, causando uma série de catástrofes que se dizimariam boa parte da população terrestre. Tá? Então, é isso que a gente, assim, muito sucintamente pode apresentar. E muita gente, pessoal, acreditou nisso, tá? Muita gente, tanto é que ficou apelidado, né, no nosso meio, esse astro como planeta chupão, né? E, inclusive, alguns até atribuem esse apelido, que Chico Xavier também teria dito, aí que entra também essa coisa, né? Ah, eu também ouvi o Chico Xavier falando nisso, né? Inclusive, houve um grupo de ramatizistas que foi procurar Chico Xavier, né? Saíram de Curitiba, foram até onde Chico Xavier estava, em Minas Gerais, e começaram a fazer uma série de perguntas sobre esse mesmo assunto. Inclusive, essa mensagem, nesse encontro, quando Chico Xavier diz ter recebido algumas comunicações do Emmanuel, né, quando recebeu esse grupo, tem sido utilizado por alguns para referendarem essa questão do 2057, que pulou de 2019, né, a previsão é de que seria em 2019, que haveria uma série de adventos, né, que dariam início a etapa de regeneração do planeta, né? E aí, como nada aconteceu, eles já pularam, né, para 2057, como vocês vêm aí acompanhando. Vamos ver mais um trechinho aqui dessas previsões do Ramatiz. Com a elevação gradativa do eixo terráqueo, os atuais polos deverão ficar completamente libertos dos gelos e, até o ano 2000, já se passaram 22 anos, aquelas regiões estarão recebendo satisfatoriamente o calor solar. O degelo já principiou, vós é que não o tendes notado. E ainda diz o seguinte, o degelo descobrirá a luz do dia, as vastas regiões que se encontram refrigeradas e que conservam em seu seio vegetação luxuriante, e que conservam em seu seio, vegetação luxuriante, minerais preciosos, que servirão ao homem do terceiro milênio. Grandes reservas nutritivas, e muito antes da catástrofe da Atlântida, novamente insistindo nisso, resguardam-se debaixo do gelo, desde quando os polos não eram ainda regelados e que a Terra se situava noutras condições em relação ao seu eixo imaginário. Óbvio que isso efetivamente aconteceu, né? Porque a Terra passou por várias transformações e onde efetivamente eram os polos, já foi terra seca, digamos assim, né? Houve todo um movimento dos continentes, inclusive já fizemos um estudo aqui na internet sobre isso, né? Inclusive a configuração que nós temos hoje dos continentes, dos Polo Norte, Polo Sul, num passado bem longínquo era bem diferente, né? A partir da Pangeia, né? A Pangeia que foi o continente originário que depois foi ali criando, né, através de uma movimentação muito lenta, os continentes tal qual nós compreendemos hoje, nós temos hoje, tá? Então, isso não é nenhuma novidade. Mas percebam que ele previu todas essas modificações para ocorrerem até o ano 2000. Tá? Então, isso não aconteceu. E ele diz o seguinte, ó, mais uma questãozinha aqui, ó. Ele fala o seguinte, a fase mais intensa da modificação, isso ele escreveu lá em 56, ou 50 e poucos, né? A fase mais intensa da modificação física situar-se-á entre os anos de 1982 e 1992. E os efeitos se farão sentir até o ano de 1999, pois o advento do terceiro milênio, os espíritos pseudo-sábios adoram essas previsões, né, de transição planetária, de grandes acontecimentos ocorrendo na virada do milênio,
né? Isso que vocês, inclusive, têm acompanhado até hoje. Por isso que eu digo que muitos têm surfado nessas ideias que eles sabem que fizeram sucesso lá atrás. Dão muito ibope. Muitas pessoas gostam e acreditam nessas previsões. Então, ele diz o seguinte, né, que seria 82, 92, com um efeito se fazendo sentir até 99, pois o advento do terceiro milênio será sobre os escombros. Então, ele prevê uma destruição completa, que em todas as latitudes geográficas revelarão o maior ou menor efeito dos eventos dos fim dos tempos. Diz ele ainda, daqui a alguns anos mais, os vossos geofísicos anunciarão apreensivos a verdade insofismável. O eixo da Terra está se verticalizando. E ainda diz mais adiante, mais ou menos entre os anos 1960 e 1962, os cientistas da Terra notarão determinadas alterações em rotas siderais, as quais serão os primeiros sinais exteriores do fenômeno de aproximação do astro intruso e da proximidade do fim dos tempos. Não será nenhuma certificação visível do aludido astro, apenas a percepção de sinais de ordem conjectural, pois essa manifestação dar-se-á mais para o final do século. Mais uma vez dizendo que isso ficaria mais para o final do século XX. E ainda diz o seguinte, aí eu vou colocar para vocês o quadro, né, para vocês acompanharem. Vamos lá. Bem, isso eu já li para vocês, né, a fase mais intensa, que eu acabei de ler, né, então, para vocês derem uma olhada aí, e mais adiante. Ele fala de uma possível guerra, né, então vamos lá. Ramatiz disse, quando se fizer a conjunção dos efeitos do astro intruso com os efeitos da loucura humana, no mau emprego da desintegração atômica, a Terra será abrasada. Então, ele prevê aí, né, uma guerra nuclear, que abrasará o planeta Terra. E ainda diz o seguinte, até o final deste século, século XX, libertar-se-ão da matéria 2/3 da humanidade, através de comoções sísmicas, inundações, maremotos, furacões, terremotos, catástrofes, hecatombes, guerras e epidemias estranhas. O conflito entre o continente asiático e o europeu, já mentalmente delineado entre os homens para a segunda metade do século XX, com a cogitação do emprego de raios incendiários e da arma atômica, comprovará a profecia de São João, quando vos adverte de que o mundo será destruído pelo fogo e não mais pela água. Muito parecido, pessoal, do que nós estamos vendo por aí. É claro que, às vezes, alguns confrades alternam, dizem que não é bem assim, mas volta e meia eles dizem, por exemplo, né, que a coisa vai ficar muito feia, que o Brasil vai ser dividido aí em várias partes, porque vocês já devem ter ouvido isso, né? Que os estrangeiros vão vir para o Brasil, porque a Europa estará completamente destruída, a América do Norte completamente destruída, a China, e aí que eles vão dividir o Brasil em várias partes. Por isso que vai se cumprir a profecia de Brasil, coração do mundo, que acolhe todo mundo, né? O Brasil fraterno, que vai ajudar todo mundo. Né? Então, perceba que as profecias, as previsões, elas vão se modificando conforme o sabor dos tempos e o sabor dos interesses, né? Então, eles vão adaptando conforme eles acham que poderão ser acreditados. E aí começam a falar de geopolítica sem entenderem absolutamente nada, como aqui, né? Conflito entre continente asiático e europeu. Mas não é, quem entra em guerra, pessoal, não é continente, são países. Né? Não existe essa, não. Nós, enquanto continente europeu, nós vamos entrar em guerra contra o continente asiático e vice-versa. Não existe isso, porque existem vários países com políticas completamente diferentes entre si. Não estamos vendo lá a Rússia e a Ucrânia, que fazem fronteira e não estão se digladiando? Então, que continente asiático é esse aí, ou europeu, que vai agir de maneira única, unida? Né? Então, outra bobagem, né, de quem quer apresentar um conhecimento sem o ter efetivamente.
E aqui ele sempre, outra tática também muito comum, é de sempre apresentar algo como tendo sido ensinado por alguém respeitado, no caso aqui o São João, né? Que escreveu o João do Apocalipse, né? Então, olha, então João já previa isso, então vocês têm que acreditar, porque João já previa isso, mais ou menos assim, né? E aí, o que nos diz a doutrina espírita acerca dessas previsões? Diz o seguinte, né? A doutrina espírita afirma que o mundo não será destruído fisicamente, e explica claramente por quê. Se encontra lá na Gênesis, página 394, pelo menos na edição que eu tenho aqui, Sinais Precursores, onde diz o seguinte: não é racional se suponha que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entra no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos. Então, nós não temos que temer esse tipo de coisa. Tá? Não que não exista a possibilidade, por exemplo, de um cataclismo nuclear. Nós sabemos que sim, mas temos que confiar que isso não vai acontecer. Né? Então, pelo menos não dessa maneira, como está dizendo aqui. E aí, ainda diz lá, isso consta, inclusive, em obras póstumas, né? Numa criança que nasça, como que vai ocorrer essa transformação na realidade, né? Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que desaba. Cada dia leva-lhes alguns resíduos. O reino do bem deve nela suceder ao reino do mal. E ainda em obras póstumas nós encontramos numa criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e levado ao mal, que nela estaria encarnado, será um espírito mais avançado e levado ao bem. Este é, pois, pessoal, o processo de transformação gradual a que nós estamos submetidos. Bem ao contrário do que afirma, vocês viram aí o Ramatiz, quando diz, por exemplo, Ramatiz diz o seguinte: realmente, só a modificação draconiana que se aproxima, verticalizando o orbe e a humanidade, é que vos poderá erguer e colocar-vos nos caminhos seguros da angelitude. Quer dizer, nós vemos aí uma autêntica pedagogia da violência. Ele diz que a humanidade só vai se corrigir se houver uma catástrofe, né? Se for através aí dessa punição divina, né? Ele não usa esse termo, mas dá a entender, né, que será uma espécie de punição divina. Bem, então deixa eu mostrar aqui para vocês, seguimos aqui nossos slides, e chegamos no outro principal carro-chefe de Ramatiz, que é o planeta Marte. Aí está uma foto tirada por uma das sondas, né, que bem recentemente esteve lá, né, sondas não tripuladas, esteve lá em Marte, que já mapeou 100% daquele planeta. Né? Então, gravem bem essa imagem, né, que vocês vão, então, poder comparar com o que Ramatiz diz serem as condições físicas, pessoal, físicas e não espirituais do planeta Marte, para que vocês tenham aí uma ideia. Então, foi justamente no livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores que Ramatiz, né, ou o Hercílio Mais, descreve, né, passa a descrever a vida no planeta Marte. Então, o que os seguidores desse espírito Ramatiz geralmente dizem? Eles vêm com dois argumentos. Que Ramatiz teria descrito vida espiritual e não material. Isso nós vamos mostrar para vocês que não é verdade. Isso já é uma tentativa de defesa fanatizada do espírito. E quando eles veem que não tem mais jeito, eles dizem que foi animismo do Hercílio Mais. Então já percebam que alguns já notaram que esse livro é um erro do início ao fim. E aí, para salvar o espírito, eles dizem que, na verdade, a culpa foi do Hercílio Mais. Bem, então, vamos ver aqui o que nós temos para mostrar para vocês. Então, né, vocês viram aí como é que é o planeta Marte. E aqui está a capa, né, do livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Olhem a diferença, porque essa capa aí é justamente a descrição que o Ramatiz faz de Marte.
Então, nós estamos vendo ali várias construções, né, no tom azul, no tom marrom, estamos vendo ali tons de verde, né, um gramado, mais ao fundo vocês veem que tem água em abundância, parece ali ser um rio, ou um oceano, um mar, né? Então, essa capa não é à toa, porque na descrição de Ramatiz está lá como está aí, tá? Então vamos ver, né, quais são esses erros científicos, né, que foram cometidos pelo Ramatiz. Lembrando, pessoal, que isso foi escrito em uma época em que a questão da vida em outros planetas, os OVNIs, etc., habitavam o imaginário das pessoas. E aí eles aproveitam o embalo para descrever, nesse livro, né, várias paisagens que de maneira alguma correspondem à realidade de Marte, né, que, como nós dissemos, já vem sendo fotografada e documentada pelas sondas não tripuladas que lá pousaram. Então, por exemplo, o que Ramatiz fala sobre a superfície de Marte e o degelo dos polos? Ele diz o seguinte, foi feita uma pergunta para ele. Há o degelo que a nossa ciência constata através dos seus telescópios? E Ramatiz teria dito, sim, e às vezes algo violento, principalmente porque a superfície marciana é quase plana, com raras elevações. Então, nós fomos pesquisar, né, nós que somos aí entusiastas do assunto de astrofísica, astronomia, não somos nenhum especialista, mas procuramos ler bastante sobre isso. Primeiro erro que nós constatamos depois dessa pesquisa. Não há degelo dos polos de Marte e muito menos água na sua superfície. O gelo em Marte é formado de dióxido de carbono congelado e não H2O, como ele diz lá, tá? Num outro momento. Assim sendo, não passa para o estado líquido. Ele diz que há um degelo, né? Não é verdade, porque o dióxido de carbono congelado, ele se sublima, ele não passa do estado sólido para o líquido, ele passa do estado sólido direto para o gasoso. Então, erro número 1. Erro número 2, a superfície de Marte está longe de ser predominantemente plana. O terreno é caótico, vocês viram ali, sendo que há muitas crateras, aliás, muito fundas, e também elevações gigantescas, como o Olympus Mons, que é um vulcão extinto e que excede os 20 mil metros de altura. Não há, pessoal, nenhum vulcão aqui no planeta Terra, né, que sequer se aproxime do tamanho, né, da altura desse Olympus Mons, tá? Que tem 20 mil metros de altura. É muito, muito alto, tá? Sobre a água em Marte, perguntam para esse suposto espírito. A água de Marte é igual à nossa? Então, nós já até adiantamos isso daí. Ramatiz teria dito. É algo semelhante, embora muitíssimo mais leve. Cremos que os vossos astrônomos, em recente análise espectral, devem ter verificado que as neves e as nuvens em Marte são compostas quimicamente de H2O. Não é verdade. Variando, no entanto, quanto à especificidade e peso. Sob reações científicas, pode ser igualada à da Terra. Porém, o marciano prefere para seu uso um tipo de água pesada, grandemente radioativa e que melhor nutre o sistema organomagnético. E aí ele continua, se colocando acima da ciência. A pergunta que foi dirigida a ele foi o seguinte: a composição das calotas polares é realmente produto do degelo acumulado, à semelhança de nossos polos? E ele teria dito: nisso a ciência terrena não se equivocou, inclusive na anotação das nuvens azuladas, que registrou em suas observações. Naquela época não havia sondas, né? Havia apenas telescópios que tentavam aí vislumbrar alguma coisa em Marte. O que por vezes nos surpreende, continua o suposto espírito, é que a mesma ciência, negando oxigênio suficiente em Marte, anota calotas polares e nuvens azuladas que resultam sempre de hidrogênio e oxigênio na fórmula comum. Onde que estão os erros nessa frase aí, dessas frases dele? As neves são compostas de dióxido de carbono congelado e não de água congelada na sua fórmula comum. Isso nós já adiantamos para vocês.
As nuvens em Marte são formadas por dióxido de carbono evaporados, que se sublimou, também já disse. E o erro número 5, não há dois tipos de água em Marte, uma mais leve e outra pesada, como afirma o espírito. Em relação à temperatura de Marte, só para dar mais um exemplo para vocês, Ramatiz diz o seguinte, que nas regiões equatoriais de Marte, a temperatura oscila de 25 a 30 graus Celsius positivos. Quer dizer, igual mais ou menos a temperatura que nós estamos agora, a qual é agradabilíssima ao sistema biológico marciano. Então, perceba que ele descreve vida física o tempo inteiro. Ele diz ainda o seguinte, chove raramente, e devido às quedas bruscas, à noite são comuns as geadas. E aí, pessoal, nós fomos também ver o que a ciência já nos disse a respeito, já comprovou. O que ela nos diz? Que Marte é um planeta frio, com temperatura média de 63 graus Celsius negativos, dependendo da região, com uma temperatura máxima no verão de menos 5 graus centígrados e mínima nas calotas polares de menos 87 graus centígrados. E ainda diz o seguinte, a ciência diz o seguinte, a variação de temperatura chega a ser de 20 graus Celsius por minuto durante o amanhecer. Soubemos também que ocorre variação da temperatura conforme a altitude, o que é muito comum, inclusive aqui na Terra, né? A sonda Mars Pathfinder revelou que se uma pessoa estivesse em pé ao lado da sonda, notaria uma diferença de 15 graus Celsius entre os pés e o tórax. Essa intensa variação da temperatura em Marte provoca ventos fortes, gerando as grandes tempestades de poeira vistas na superfície marciana. Então, nós percebemos aí, né, pessoal, né, uma completa imprecisão desses relatos se comparados à realidade constatada pelas sondas que lá estiveram recentemente, inclusive há uma lá no momento, né? E ele não contava que anos mais tarde desse relato, a astronáutica, a astrofísica se desenvolveria a tal ponto que as sondas seriam enviadas ao planeta e seriam capazes de tirar fotos e mapear todas as suas superfícies. E ele também fala, pessoal, que tem oceanos iguais aos nossos, né? Mares pouco profundos, continentes muito recortados, enseadas, golfos, áreas desertas de areia fulva, outras zonas com campos de cultura, bosques, exuberante vegetação, verdura forrando as zonas ribeirinhas dos canais, etc. e etc. Quer dizer, nem preciso, né, me aprofundar mais nisso, tá? Mas quem quiser pode checar no livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, né? E aí, quem vem tecendo comentários sobre essa questão foi o Herculano Pires. Numa palestra que ele proferiu, ele diz o seguinte, mas quando nós falamos do problema de Marte, nós temos de lembrar que há no espiritismo brasileiro um problema a respeito disso. Existe o livro de Ramatiz, que é muito conhecido, A Vida no Planeta Marte. Ramatiz já é muito nosso conhecido, pois quando estudamos o espiritismo, estudamos a obra de Ramatiz, vemos que não se trata de um espírito sábio, um espírito que está dando informações das mais absurdas sobre todas as coisas, como qualquer indivíduo pseudo-sábio na Terra, que fala sobre qualquer coisa com a maior facilidade. Expõe teorias, defende princípios e, às vezes, os mais contraditórios, sem perceber que vai cair em contradição. Ramatiz, então, é um espírito que não oferece nenhuma garantia para nós. As informações dele são puramente imaginárias, ilusórias, não têm valor. E, né, fecha aspas aí para o José Herculano Pires. E aí, pessoal, depois de tantas constatações científicas sobre a realidade do planeta Marte, em contraposição a tudo que Ramatiz escreveu, que eu mostrei para vocês, até mesmo nos mais famosos médiuns de Ramatiz se pronunciou a respeito, só que defendendo o espírito e responsabilizando, nós já adiantamos para vocês, o médium Hercílio Mais. Vejamos, né, vou ler para vocês aqui o que escreveu o médium ramatizista Wagner Borges no seu livro Viagem Espiritual. Olha como que ele
né, sempre procuram defender a questão. Ele diz o seguinte: quanto ao livro A Vida no Planeta Marte, esse talvez tenha sido o maior equívoco mediúnico de Hercílio Mais. Todas as informações sobre a vida extraterrestre ali descritas são verdadeiras. Aí, né, como é que ele sabe, né? Enfim. No entanto, há um detalhe muito importante que precisa ser considerado, diz Wagner Borges. As informações são reais, mas aquele planeta não é Marte. Então, ele acredita que aquilo é uma descrição de um outro planeta, que ele não sabe qual é, e afirma que não é Marte. Né? Aí, realmente, né, pessoal, fica bem complicado. E aí ele continua dizendo, se ali houvesse realmente uma civilização evoluída, como Ramatiz descreve, haveria indícios claros disso no planeta. Um outro médium na Ramatiz, chamado Dalton Rock, diz o seguinte: não concordo com o livro sobre o planeta Marte, não o li e nem o lerei. Né? E, pessoal, qual seria, então, a posição da doutrina espírita acerca desses relatos sobre vida em outros planetas? Kardec é bastante claro. Não, ele diz o seguinte: não temos sobre outros mundos senão notícias hipotéticas. Em 1862, como vocês devem recordar, Kardec pede explicações ao espírito George sobre suas mensagens a respeito de planetas, como Vênus, e o questionou sobre vários pontos. E, ao final, Kardec conclui: essa descrição de Vênus, sem dúvida, não tem nenhum dos caracteres de uma autenticidade absoluta, e também não a damos senão a título condicional. E no Livro dos Médiuns também nós encontramos o seguinte: Kardec pergunta aos espíritos: que confiança se pode depositar nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? E os espíritos superiores respondem: depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Pois bem deveis compreender que espíritos vulgares são tão incapazes de vos informarem a esse respeito, quanto é entre vós um ignorante de descrever todos os países da Terra. Né? Nós, inclusive, já citamos, né, essa resposta dos espíritos. E aí os espíritos nos convidam a fazer o seguinte: vejam bem, foi justamente o que eu procurei fazer, assim como Herculano Pires e tantos outros muito maiores do que eu. Formulais muitas vezes sobre esses mundos questões científicas que tais espíritos não podem resolver. Viram quantos erros científicos estão na obra de Ramatiz? Pois é. Se eles estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, divertir-se-ão em dar-vos descrições estranhas e fantásticas, tanto mais facilmente quanto esses espíritos, que na erraticidade não são menos providos de imaginação do que na Terra, tiram dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada tem de real. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível obter sobre os outros mundos alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem mesmo em descrever-vos os que eles habitam, como ensino tendente a vos melhorar, induzindo-vos a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos. É um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Então, os espíritos superiores podem nos fazer entrever, né, um pouco a vida feliz nesses mundos superiores, sim, como um estímulo, e não ficando aí descrevendo, né, as questões físicas, né, dando esses detalhes que para a gente não teria utilidade nenhuma. Né? E também não vem adiantar questões que cabe a nós investigar, pesquisar e trabalhar para que encontremos a mensagem, a resposta, né? E para finalizarmos essa parte, estamos chegando ao final do nosso estudo, Carlos Embaçaí também, né? Um grande escritor e divulgador espírita, já desencarnado, uma vez perguntaram para ele sobre o espírito Ramatiz e o planeta Marte. E ele respondeu o seguinte, no livro As Melhores Respostas do Embaçaí. Achei muito interessante essa resposta dele. Vejam qual é. Abre aspas. Remete-me o confrade P, não disse quem era, né? Que não deseja ver publicado seu nome, uma longa mensagem onde se descreve a vida em Marte e me pergunta o que eu acho.
Mas que posso eu achar num planeta a tal distância, ainda se fosse ali em Cascadura? A coisa única que me ocorre dizer-lhe é que essas histórias de Marte são de morte. E aí, implicitamente, né, a vida em Marte que ele sugere, né, sugere a obra de Ramatiz, e sem querer citá-lo, o doutor Embaçaí limita-se a passar por alto pelo assunto. Jorge Rizzini, esse que mostrei para vocês também, disse o seguinte: o espírito Ramatiz sabe jogar com rara habilidade com fantasias e verdades. E por não desprezar a verdade, conseguiu ludibriar até mesmo alguns que se julgavam conhecedores da doutrina espírita. Mas não é exatamente mal. O problema é que ele convulsiona o movimento espírita com suas fantasias, através de um estilo austero, professoral, às vezes dramático. Sua palavra é a última sobre qualquer assunto. Não há pergunta que o deixe embaraçado, seja sobre química ou física nuclear, botânica, astronomia, pintura ou medicina, etc. Mas entre os temas de sua predileção, um há que o deixa enternecido e sobre o qual chegou a escrever um livro com mais de 400 páginas e que tem o sugestivo título A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. A obra foi publicada em 1956, mas é atualíssima, pois os cientistas da Terra estão pesquisando aquele planeta. Enquanto Ramatiz, com seu estilo doutoral, com sua imaginação indomável, nos diz a respeito de Marte que já tem aproximadamente 1,5 bilhão de habitantes, que o espírito reencarnante marciano vive no casulo materno sob condições análogas às terrenas. Estamos, em relação aos marcianos, com relação à eletrônica, 400 anos atrasados. Moralmente, estamos atrasados 1 milênio. Todos os sistemas religiosos do planeta são reencarnacionistas e entram em contato com os espíritos desencarnados. Essas e outras informações são de Ramatiz, autor que fascinou os leitores e os fez sonhar com o planeta Marte. Sua capacidade de narrar é singular e sua imaginação ardente, se não supera, pelo menos, se iguala à dos fantásticos criadores de histórias em quadrinhos. Impossível não realçar essas qualidades, que lhe granjearam, logo ao ser publicado seu primeiro livro, os aplausos do público em geral, e particularmente de milhares de espiritistas incautos, que nele viram uma sumidade do além. Ramatiz é um espírito enfermo. Trata-se, evidentemente, de um caso de megalomania, enfermidade mental. E não de maldade deliberada, já que suas mistificações, por estranho que pareça, sempre visam enlevar o público. Que a enfermidade atingiu o mais alto grau, não há dúvida, pois Ramatiz se comove quando fala do Evangelho, como quando fala da civilização marciana. Ele mistura verdade e mentira na mesma emoção. Ao invés de recriminações, Ramatiz merece compreensão e preces. Os que merecem mesmo cuidados especiais são os espíritas, que ainda estão radiantes com a leitura de livros de Ramatiz. Estes, sim, são detentores de um potencial capaz de deturpar o movimento espírita. Bem, pessoal, então, né, podemos ver aí a opinião, né, de vários respeitáveis jogadores espíritas, né? E nesses minutinhos que nós temos, né, nós vamos, mas daqui a pouquinho já concluir o nosso estudo, deixa eu até ver como é que vocês estão aqui. Já tem alguma pergunta, né, que eu possa responder? No princípio, não, né? Alguns comentários que eu estou vendo aqui, perfeito. Maravilha. Bem, então vamos lá para a parte final do nosso estudo, tá? Bem, nós escrevemos um artigo, há algum tempo atrás, chamado Artigo Investigativo, Ramatiz Pode Nem Existir, onde a gente discorreu sobre as semelhanças entre alguns conceitos e textos teosóficos e os ditados do Espírito Ramatiz, como eu já adiantei para vocês, e também acerca da consequente possibilidade de Ramatiz sequer ter existido ou existir. E aí a gente fez um exame da biografia do Hercílio Mais, como nós falamos no início, né, onde ele que foi o primeiro médium a alegar ter recebido mensagens daquele espírito.
Então, nessa obra ao qual me referi anteriormente, chamada simplesmente Hercílio, que eu mostrei para vocês, o próprio filho do Hercílio, que é o Mauro Mais, discorre sobre acontecimentos ocorridos durante a vida do pai, assim como alguns dos seus pensamentos e opiniões, sendo muitos deles bastante interessantes para a nossa análise, né, em que a gente está buscando aí o máximo, né, ao máximo, a isenção, para que a gente chegue mais próximo da verdade. Então, por exemplo, consta lá na biografia de Hercílio Mais o seguinte, que Hercílio Mais recebeu uma educação católica a contragosto, já que sua mãe era católica fervorosa. Para satisfazer o desejo da mãe, o Hercílio Mais foi coroinha. Por conta disso, na juventude, tornou-se ateu, opção que, segundo Mauro Mais, seu filho, conservou-se por muito tempo. Percebam bem essas informações, atentem bem. Teria sido somente por ocasião de um atropelamento a um casal que Hercílio Mais teria se aproximado do espiritismo. No entanto, é dito, mais adiante no livro, que ele teria tido contato com Ramatiz já aos 3 anos de idade, o que faz com que aí a gente veja um grande contrassenso no que concerne a sua posterior opção pelo ateísmo. É dito que o Ramatiz teria feito essa primeira aparição completamente materializado, envergando um turbante com uma pedra verde e uma cruz dentro de um triângulo. Algo que de tão impressionante, né, pessoal, dificilmente teria sido deixado de lado por alguém, ao ponto, inclusive, da pessoa se tornar ateia. Aos 30 anos, teria acontecido o segundo contato do Hercílio Mais, né, com esse suposto espírito. E o Hercílio Mais alegava ser dotado de mediunidade intuitiva e teria usado dessa faculdade para escrever as obras atribuídas a Ramatiz, embora fosse também médium psicógrafo. E aí ele guardou as primeiras mensagens, todas escritas com utilização de uma máquina de escrever, até que um amigo militar chamado Levino Cornélio Vischral se interessou e, bastante entusiasmado, passou a incentivar o Hercílio Mais para que fossem publicadas, passando então a revisá-las. E a gente percebe aí que não foi feito, pessoal, nenhum tipo de estudo analítico das obras antes da publicação, sendo que as mensagens ficaram restritas a um pequeno grupo de pessoas antes de irem direto para o prelo. E esse Levino já havia, a gente foi pesquisar, né? Eu fui pesquisar, ele já havia incursionado por esse terreno movediço com a publicação de um folheto intitulado O Sol, onde, percebam bem, onde um espírito chamado Henrique Voes, que era um monge, segundo ele, teria descrito o Sol e seus habitantes, através de uma médium chamada Guilhermina Drischel. Inclusive, no meu canal, eu devo falar sobre isso muito em breve. Parecia ter um gosto especial por obras de cunho duvidoso. Foi ainda prefaciador de um livro chamado Num Disco Voador Visitei Outro Planeta. Deixa eu até mostrar isso para vocês. Vamos ver aqui. Aí, ó, olha o nome do livro, olha o livro aí, ó. Num Disco Voador Visitei Outro Planeta, do Rossi, A. Rossi, que é um espantoso relato de uma viagem a outro planeta, uma civilização avançada que ultrapassa tudo que se possa conceber. Então, esse foi a pessoa que estimulou o Hercílio Mais e que foi aquele que fez a apresentação da obra. Então, veja que é uma pessoa, né, que já apreciava esse tipo de comunicação, de mensagem exótica, onde espíritos descrevem o Sol, os planetas e tudo mais. Tempos depois, o Hercílio passou a reunir pessoas em sua casa a fim de formular perguntas a Ramatiz, sendo que o próprio espírito, segundo eles relatam, sugeria algumas delas. Como isso acontecia, eu não sei, tá, pessoal? Isso não é esclarecido, já que o Hercílio não recebia mensagem de Ramatiz nem através da psicografia, nem pela psicofonia. Somente se pode contar com o relato do médium e nenhuma prova cabal de contato mediúnico direto é demonstrada, uma vez que as supostas mensagens eram recebidas intuitivamente. E aí, por conta disso, é relatado nessa obra biográfica, que o Hercílio sofreu críticas de grandes vultos do movimento espírita, que nós citamos aqui para vocês, o Herculano Pires, o Jorge Risini e o Henrique Rodrigues,
logo após o surgimento dessa obra, A Vida no Planeta Marte, os Discos Voadores, que foi lançada pela editora da Boa Vontade, né, que é a LBV, de Alziro Zarur, da época, que sempre foi alguém que defendeu a tese do 1000 não passará, mas a 2000 não chegará. Então, a LBV adorou aquelas previsões de Ramatiz, porque tinha tudo a ver com aquelas previsões que eles viviam repetindo nos programas de rádio. Acreditavam eles, né, que as obras eram de origem anímica, o Herculano Pires, Jorge Resini, né, algo que jamais ficou bem esclarecido, né, para o público em geral. No entanto, com as pesquisas que eu particularmente pude realizar, ficou evidenciado que esses ditados têm incrível semelhança com certos escritos anteriores de autores teosóficos, o que certamente foi verificado na época pelo Herculano Pires, que foi um estudioso da teosofia antes de conhecer o espiritismo, né? E aí, qual foi, pessoal, a reação do Hercílio Mais quando recebeu essas críticas? Ele diz o seguinte: mesmo que Ramatiz não existisse, mesmo supondo-se a tese de Herculano Pires, o que importa é o conteúdo das mensagens. Que importa que fosse inspiração minha? Eu também sou um espírito. E é realmente impressionante, né, como a atitude, né, do analista no movimento espírita é vista como condenável, né, no nosso meio. E isso demonstra total desconhecimento da obra kardeciana. Inclusive, o Wilson Garcia, no livro Uma Janela para Kardec, diz o seguinte: os médiuns geralmente assumem a condição de ofendidos e aparecem aos olhos da sociedade como infelizes e injustiçados. E aí o Wilson Garcia também enfatiza, né, que analisar a identidade e o pensamento dos espíritos não é apenas necessidade, mas verdadeira obrigação. Aí ele diz que foi um espírito quem nos instrui sobre isso na codificação. Então, abre aspas. É isto que exige um muito grande estudo da parte de espíritas esclarecidos e dos médiuns. Em distinguir o verdadeiro do falso é que devemos dirigir toda a nossa atenção. E no que diz respeito diretamente à declaração do Hercílio Mais, o Kardec, né, reconhece que a identidade dos espíritos é uma das mais discutidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo, não deixando o Kardec de ressaltar que, abre aspas, em muitos casos, a identidade absoluta é uma questão secundária e sem importância real, fecha aspas. E aí, pessoal, que é preciso a gente convir que, no entanto, que a identificação é absolutamente desnecessária apenas quando se trata de instruções gerais, o que não se aplica a mensagens assinadas por espíritos que se posicionam como superiores, como é o caso do Ramatiz aí, por exemplo. Tanto é que consta do Livro dos Médiuns a análise de 3 mensagens cujo autor espiritual teria sido São Francisco de Paula. A apreciação dessas mensagens demonstra que é preciso, às vezes, certa argúcia para que se perceba o engodo que o espírito engendra, algo que, infelizmente, não ocorre porque grande parte do contingente espírita não estuda as obras da codificação, não lhe conhece os princípios, o método e sua real proposta. Bem, pessoal, estamos aí já muito adiantados na nossa hora e vamos caminhando aqui para a conclusão. Então, como que eu gostaria de concluir esse estudo, pessoal? Dizendo o seguinte, que não há dúvida que o Hercílio Mais era um homem de bem. Segundo os seus filhos, os seus amigos, ele era uma pessoa dedicada à família, disposto a colaborar com todos. Era também um homem de certa cultura e tinha o dom para a escrita. Percebam que esse é um detalhe importante, tá? Ele, inclusive, venceu concursos literários, foi ex-acadêmico de medicina e formou-se em Direito e Ciências Contábeis. Ao contrário, por exemplo, de Chico Xavier, que tinha condições intelectivas, ao contrário do Chico Xavier, né, o Hercílio Mais tinha condições intelectivas para escrever do próprio punho. E é muitíssimo provável, na minha opinião, que isso tenha acontecido, já que as ideias que defendia não encontravam eco na doutrina espírita, a qual dizia seguir,
mas, ao mesmo tempo, apresentava similitudes com a teosofia, essas mensagens que ele atribuía ao Ramatiz, tem muita semelhança completa com a teosofia, com o ocultismo e quase toda sorte de crença esotérica. Assim sendo, nada melhor que receber um espírito de oriental, né, para fazer valer as verdades que acreditava fazerem falta ao corpo doutrinário espírita. Inclusive, pessoal, ele dizia isso, ele dizia que o espiritismo deveria incorporar as filosofias esotéricas, filosofias espiritualistas esotéricas, orientais ou orientalistas. Ele dizia isso, né, muito claramente. Né? Então, a gente percebe toda essa problemática. E, né, como eu mostrei para vocês, homens mais experimentados e conhecedores da doutrina espírita não se deixaram entusiasmar exatamente como agiu Kardec ao se deparar muitas vezes com ditados que contrariavam o consenso universal. Então, Herculano Pires, Deolino Amorim, Jorge Resine, Ari Lex, Carlos Embaçaí, entre outros expoentes, direta ou indiretamente se manifestaram, provocando a ira e o antagonismo dos que aceitavam aquelas mensagens do Ramatiz como autênticas revelações de um espírito sábio. Os defensores de Ramatiz alegavam e alegam até hoje que seu médium era um homem sem ambições de cunho material, esquecendo-se que nem sempre esta é a única marca de confiabilidade que se espera em um médium para que nós aquilatemos o valor das mensagens que ele recebe. Um médium pode muito bem se enganar em relação às luzes, à elevação do espírito comunicante, sem contar a hipótese de animismo, ideias que são do médium, mas que são confundidas com a de um espírito. E aí nós também nos recordamos de um eminente físico americano chamado Richard Feynman, que disse o seguinte: sou sábio o suficiente para saber que posso me enganar. Porém, infelizmente, os ramatizistas parecem não contar com essa possibilidade, a de se enganarem. E embora os carros-chefes da suposta entidade espiritual tenham se esboroado com o tempo em decorrência do avanço das ciências e da ampliação do conhecimento humano, insistem eles em defender o indefensável, com a criação incessante de teses esdrúxulas, geralmente de fundo conspiratório, como aquela que afirma que os marcianos se utilizam de hologramas para encobrir a real paisagem do planeta vermelho, já que ao invés dos mares, dos jardins floridos e marcianos alados descritos por Ramatiz ou Hercílio Mais, as sondas não tripuladas só encontraram um terreno desértico, caótico e desolador. Assim sendo, pessoal, é tempo, deixa eu até tirar aqui a nossa imagem aqui, né, para poder falar com vocês nesses momentos finais. Então, é tempo, pessoal, do movimento espírita retomar o bom senso kardeciano e definitivamente escoimar dos seus círculos os movimentos cismáticos que se formaram ao seu redor. Entre eles, e não é o único, o ramatizismo, cujos adeptos bem poderiam formar seus próprios redutos e movimentos, como eu disse anteriormente, como eu disse no início, sem se utilizarem da figura de Allan Kardec e da insígnia espírita para angariar a respeitabilidade que lhes falta. Seria bem mais honesto, coerente e sensato. Bem, pessoal, assim encerramos o nosso estudo de hoje. Deixa-me ver aqui se tem alguma pergunta, algum comentário. Bem, comentário tem vários, né? Vocês parece que fizeram assim bastante comentário. Nós agradecemos, né? A Fátima Soares diz o seguinte, inclusive: essas obras não encontram apoio nas obras de Allan Kardec, mas como não conhecem e gostam do fantasioso, adotam estas obras. Existem muitas. Exatamente, Fátima. Não são só essas obras. Ramatiz, ele foi um dos primeiros, digamos assim, né? Depois de Rustem, nós consideramos como essa outra tentativa de cisma do movimento espírita, né? E causou, né, e causa até hoje, grande confusão. Tem gente que acredita nisso até hoje, né, nessa questão de Marte,
da elevação do eixo da Terra, tudo isso que eu mostrei para vocês aí na noite de hoje, ok? Bem, agradeço vocês aí por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no Polêmica Espírita, esse que é o 16º Polêmica Espírita, né? Lembrando que na próxima quarta-feira nós começaremos os nossos trabalhos às 8 horas. Esse vai ser o horário em definitivo, tá, pessoal? Não será mais às 8h30, tá bom? Agradecemos a vocês imensamente pela audiência, pela participação, e, obviamente, todos aí têm a total liberdade de pensarem diferente, de engendrarem, de efetuarem as suas pesquisas. Não estamos aqui como donos da verdade, mas mostramos aí algumas, né? Não para por aí, né? Mostramos só os carros-chefes, alguns dos erros doutrinários, científicos, cometidos por essa suposta entidade espiritual chamada Ramatiz, que, inclusive, tem outros médios aí que continuam explorando essa questão toda. Inclusive, há um que previu esse fim dos tempos aí para 2036. Então, já é mais uma data. O pessoal percebe que o pessoal não se entende. Um diz que é 2057, outros dizem que é 2036, cada um querendo ser mais profeta que o outro, né? E o Paulo Neto está dizendo aqui, ó, que tal temos 4 evangelhos de Rustem? Pois é, ó, em breve teremos esse tema aí para vocês, que também promete ser muito quente, né? O Ari Vilela aqui nos parabenizando, agradecemos, a Sheila e a Rejane também, a Liliane gostou aí da sugestão do Paulo, né? E tudo mais, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para a gente, então, encerrar. O Pedro Ferreira diz o seguinte: excelente, Arthur, sou espírita de Campinas e fico grato de você nos brindar com essa maravilhosa aula. Agradeço aí, né, principalmente por você ter aí nos prestigiado, tá bom? E quem quiser, né, se aprofundar sobre esse tema, tem o nosso site, né, que é o espiritismocomkardec.com. Vocês terão boa parte desses textos, dessas informações todas que eu passei para vocês lá. Tem o Ramatiz Sábio e Pseudo Sábio, que se encontra à venda na editora M, e também o Espiritismo versus Ramatizismo, que se encontra também disponível para quem quiser se aprofundar nesse assunto, ok? Que, inclusive, acaba abrangendo uma série de outros, né? Nós tem uma série de questões paralelas, né, que caminham aí junto com essa questão aí do Ramatiz. Ok? Então, agradecemos a vocês mais uma vez e até a próxima quarta-feira, às 8h30, pessoal. Até lá!